Cacai, boa tarde, tudo bem? Eu queria que você comentasse essa notícia aqui, que inclusive saiu no o Globo, na coluna do Lauro Jardim, que você inclusive já falou aí no seu comentário, da possibilidade de indiciamento contra o Bolsonaro, Ramagem e Braga Neto. Você acha que isso vai acontecer e que finalmente a gente vai encerrar esse capítulo? Talvez eu escrevi um artigo que chamava É Tarde, mas Ainda é Tempo. Na verdade, eu tenho debatido em vários lugares onde sou chamado a necessidade de se colocar um fim nesses inquéritos. Veja bem, até eu fiz um debate onde eu falo que é o direito do cidadão que está sendo investigado ter um fim na investigação. O Supremo Tribunal, em muito boa hora, e atendendo a vários advogados que atuam por lá, eu, inclusive, trabalhei muito nesse aspecto, chegou a hoje uma jurisprudência pacífica de que a investigação tem que ter um tempo razoável e mais definido. Você não pode ter uma investigação que dure ad eterno, até porque o investigado, você imagina, Bolsonaro, Braga Neto, Ramagem, esse povo que sabe que vai ser indiciado e que deve ser denunciado ao Supremo Tribunal por causa de 8 de janeiro, você imagina a angústia desse pessoal, gente. Nós temos que imaginar que já tem, se não me engano, 221 pessoas condenadas estão presas. No começo eram 1.000 e tantos presos, alguns fizeram acordo, fizeram persecução e tal. Essas pessoas que foram presas dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do Congresso, dentro do Palácio Nacional, mas não eram pessoas que tinham importância no topo da organização criminosa. E ainda assim, pela gravidade dos crimes e pelo concurso material, que foram as penas, nós tivemos condenações de 17 anos, de 12 anos, de 15 anos. Estes, que são os remanescentes, que eu tenho batido muito, é necessário que termine esse inquérito, é necessário que o doutor procurador, após o término do inquérito, apresente as devidas denúncias para começar o processo penal, porque é assim que funciona. A Polícia Federal faz a investigação, o Ministério Público, que coordena, de certa forma, também, segundo o entendimento do Supremo, apresenta ou não a denúncia, nesse caso eu acho que não tem como não apresentar. Se apresentaram mais de 300 denúncias de pessoas que não estavam no topo da organização, não eram responsáveis pelo financiamento, eram responsáveis pela ideia em si, não seriam tão beneficiadas pelo golpe, salvo porque são pessoas amantes da ruptura institucional. Então, esses que estão ainda para serem indiciados, por isso é que existe essa tentativa de desmoralizar o Supremo e o ministro Alexandre. Eu tenho batido muito nisso, porque eles sabem que serão denunciados, não tem como não ser. Não pode prender 221 que entraram lá dentro, cumprindo ordens ou na verdade, entusiasmados com o discurso golpistas do presidente da República de então, do ano passado, do ano retrasado. Então, essas pessoas sabem que serão indiciadas, denunciadas. E, infelizmente, eu digo assim porque eu sou um abolicionista, não acredito que a pena seja o que vai salvar o país, mas, pela regra, vão pegar 25 anos de cadeia, 24 anos, 27 anos, entendeu? Então, por isso, até que termine esse inquérito, até que nós tenhamos as denúncias colocadas e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, haverá ainda um grau de instabilidade forte na sociedade, porque essas pessoas estão desesperadas. Eu sou advogado criminal. Eu tenho que sofre alguém que está sofrendo, que está passando por um momento de uma investigação criminal. Às vezes, a investigação criminal, eu gosto de contar um caso simples, eu advogava para a pessoa que era o inimigo número 1 no Brasil à época. Tem uma ordem de prisão, ele era tido como uma pessoa que teria feito o maior escândalo do Brasil, ele optou, o advogado não dá palpite nisso, ele optou por não se entregar e ficou 40 dias foragido. E era a Polícia Federal todo dia na casa dele, seguindo os filhos dele, e Jornal Nacional e tal. Com 40 dias ele fez a opção de entregar, eu me lembro que eu passei a noite para falar com ele na carceragem, ele estava lá, jogando um baralho, e falou, pô, Cacai, se eu soubesse que isso aqui era tão tranquilo, eu teria entregado no primeiro dia. Eu não ia ficar foragido, não. Porque a angústia da investigação, essas pessoas que estão sendo citadas como prováveis indiciados, não tenho dúvida, não. Elas devem estar sem dormir, porque elas chegam perto do advogado e falam, vem cá, estão dizendo que vai ter indiciamento, então deverá ter denúncia. O que você acha que vai acontecer? O advogado, sendo sério, vai ter que falar para ela, olha, os fatos já foram julgados pelo Supremo 221 vezes. Quer dizer, após uma investigação séria e comprovando que esses
essas pessoas são as beneficiárias da tentativa de golpe, você 25 anos de cadeia. Essa é a realidade. Então, eu acho que é tarde, mas ainda é tempo. É necessário terminar essa investigação. Não acho correto o que está sendo dito na mídia. Nunca ouvi isso do doutor Paulo Bonet, estou dizendo que eu vejo na mídia, de que o Ministério Público só irá se manifestar após as eleições, como se isso de alguma forma desse influenciar as eleições. Não existe essa previsão legal de esperar as eleições, até porque, eu costumo falar sempre, no Brasil você tem eleições de 2 em 2 anos. Se agora, numa eleição municipal, você atrela uma coisa tão importante que o Brasil inteiro espera, uma definição de um inquérito desse tentativa de golpe, a uma eleição municipal, daqui a 2 anos nós temos a eleição da presidência da República. Então não existirá processo do Brasil. As coisas são assim, tem uma investigação séria, chegou à conclusão de indícios fortes de autoria e materialidade comprovada, tem que haver denúncia. Denúncia, repito, é a peça formal que, se recebida pelo judiciário, dá ensejo a um processo criminal, que é o que todos nós esperamos. Nós não podemos esperar que 221 pé-rapados sejam processados e não sejam processados os verdadeiros responsáveis. Tchau!